A paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui para deixar uma palavra para o meu e para o seu coração, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, que fala assim a palavra do Senhor. O título diz assim, o assunto do livro. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E tudo o que tem visto, bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Palavra do Senhor. Apocalipse é um livro de revelações, né? Muitos têm medo de falar sobre Apocalipse. Quase não se ouve falar sobre o Apocalipse, mas é um livro de revelações e nós não podemos ter medo da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é verdade, ela liberta, ela nos aperfeiçoa, ela nos santifica. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor vem nos dizendo aqui nesses 3 versículos do capítulo 1, diz que a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos. Então, nós que somos servos do Senhor, servos de Jesus Cristo, nós não podemos ter medo de falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é vida para nós, louvado seja Deus. E Deus, ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, louvado seja Deus. Então, os servos do Senhor, eles não vão ter medo de falar da palavra do Senhor, eles não vão ter medo de falar sobre o Apocalipse, louvado seja Deus. E aqui fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus deu para mostrar aos seus servos, aos seus filhos, louvado seja Deus, as coisas que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo a enviou e testificou, notificou a João, louvado seja Deus, o seu servo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus deu essa revelação ao apóstolo João, o apóstolo do amor, louvado seja Deus. Então, Deus, ele não dá a revelação para qualquer um, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Louvado seja Deus. Então, João, o apóstolo do amor, ele veio e testificou o testemunho de Jesus Cristo, qual ele vem falando sobre Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vem falando de tudo que Jesus fez, faz e continua fazendo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3 fala assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amados, nós, servos do Senhor, chamados do Senhor, louvado seja Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos só ficar ouvindo a palavra, somente sermos ouvinte da palavra de Deus,
mas nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor, Xaramanaia. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos ficar somente ouvindo e não fazer nada. Nós precisamos ouvir, guardar e praticar também a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E Deus, ele diz assim, bem-aventurado. Então são felizes aqueles que guardam a palavra do Senhor, guardam os mandamentos do Senhor no seu coração, louvado seja Deus. Guarda as profecias dessa palavra. Muitos, ficam atrás de tantas profecias, mas a maior profecia está aqui na Bíblia. Louvado seja Deus. Ela fala conosco. A palavra de Deus é uma palavra viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra na alma e no espírito. Oh, louvado seja Deus. Palavra do Senhor, a palavra que liberta, que transforma. Aleluia, glória a Deus. E a palavra que traz nova vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, na vida do teu povo, na vida daquele que vem guardar a palavra do Senhor. Porque não somente podemos ser somente ouvinte da palavra de Deus, mas nós também precisamos ser praticante, guardar no nosso coração. O salmista diz, guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Deus. Louvado seja Deus. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor em nosso coração, nós não vamos pecar, porque Jesus, ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar, olha, aqui está errado. O Espírito Santo de Deus vai nos convencer do pecado, do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo vai dizer, olha, aqui não é pecado. Então, nós não vamos pecar, porque a palavra do Senhor está guardada em nosso coração. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.